Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, empoderamento e, cara, empreendedorismo na veia, sim, porque aqui a gente fala de resultados, aqui a gente fala de sucesso, prosperidade. Para você que não me conhece, eu sou Priscila Guscuma, sou filha, esposa, mãe, empresária, mentora, treinadora, apresentadora de podcast e no meu ciclo de amizades eu tenho pessoas incríveis e uma delas está sentada aqui. E hoje nós vamos falar, meus amores, de expansão de marca através de franquias. Ao longo da minha jornada eu sempre trabalhei prestando serviço para muitas franquias, mas a primeira vez que eu entendi os bastidores de franquia foi através desse cara que está aqui na minha frente. Seja bem-vindo, Bruno Rodrigues, ao nosso podcast. Pri, tudo bem? Prazer estar aqui. Estou muito feliz. Muito bom. Gente, a apresentação aqui, produção, do meu super convidado na tela. Por que eu falo super mega blaster convidado? Porque ele é o dono da toda aqui, entendeu? Ele manda e a equipe tá toda tensa porque o dono de tudo sentou aqui na frente. Tem que dar tudo certo. Tem que dar tudo certo. Então, bora lá. O Bruno, ele é gestor da produtora Artes Filmes, essa aqui que nós estamos gravando todos esses episódios maravilhosos do Fala Pri. Ele tem MBA, formado em MBA de Gestão Empresarial pela FGV, especialização em Gestão de Redes de Franquias pela ABF, Associação Brasileira de Franchising. É formado em Rádio e TV pela Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes e há 10 anos trabalha com produção de filmes publicitários. Passou pela TV Diário, afiliada à Rede Globo, e em seguida cursou planos de negócios para a produção audiovisual no Senac. Em 2012, mesmo sem estrutura e equipamentos, a gente vai entender o que é empreender com fé, né, Bruno? Ele fundou a Artes Filmes, hoje a primeira produtora do Brasil a se tornar franquia. Começar do zero, sem equipamentos e estrutura, nos fortaleceu na busca de soluções para os nossos sonhos. Bem-vindo, Bruno. Show. Fala um pouquinho aí dessa jornada. Começou a passar um filme Não aqui. é? Como é, né? Como pode, né? Fala um pouquinho do Bruno. Lembra um pouquinho do Bruno na infância. Será que aquele menino tinha um sonho de se tornar um mega empresário que é hoje? Como que era lá? Eu acho que comecei a descobrir com uns 12 anos, assim, 13 anos, que eu talvez ia para um lado de empreendedorismo, né? Mas eu fui aquela criança arteira, sabe? Bagunça, O improvável de dar certo em alguma coisa. Ficar o dia inteiro na rua, brincando de tudo, andando de skate, jogando bola, empinando pipa. Arrumando umas tretas. A minha rotina foi essa, sabe? Então, assim, a minha infância foi bem agitada, mas eu tive uma base familiar muito boa, né? Meus pais só tenho que agradecer por tudo, a base de educação que eles me deram. E aí, fomos indo, caminhando até a jornada empreendedora. E quando você resolveu entrar se formar mesmo, cursar área de comunicação, qual foi esse momento? Quais foram as experiências que você teve profissional antes? Legal. Eu e o Felipe, meu sócio, né? A gente morava no mesmo bairro, amigos desde os 8, 10 anos de idade. E o Felipe, ele tinha banda, né? Eu falava, pô, cara, quero tocar também na banda e tal. E aí, até que eu entrei na banda e a gente não tinha onde tocar. E veio a oportunidade de a gente mesmo organizar um festival de banda chamando outras bandas. A gente alugou uma casa noturna, pegamos, conseguimos umas 10 bandas. A gente foi para a praça, uma praça tradicional da nossa cidade. Reunimos as bandas, ali foi o nosso escritório e cada uma tinha que vender uma quantidade de ingressos. E a gente estava empreendendo ali, né? Então, e chegou no dia do festival, a gente acabou não tocando porque a organização do evento tomou conta de nós. Então, ali começou a jornada da gente empreender, organizar eventos, até que a gente conseguiu fazer alguns shows maiores. E nessa jornada toda, a gente começou a ter essa conexão com o audiovisual, né? Que você está trabalhando com um público, com show business ali. Então, essa começou... É luz, câmera, ação, né? Exatamente. E começou dessa forma, né? A surgir... Era Artes Produções, o nome. Ah, que legal. Era Artes Produções que a gente... Mas até que uma hora que a gente percebeu, a gente está com 17, 18 anos aqui, a gente fazendo todos esses eventos aqui é muito para nós. E começamos a tomar os primeiros prejuízos. E assim, a gente não tinha uma estrutura, né? A gente não era uma empresa...
A gente não tinha consultorias, né? Não tinha mentoras como você, assim, do nosso lado para... Muito naquele, bora fazer, vamos ver o que dá, né? Exato. Exato. E foi muito assim, mas a gente sempre gostava de organizar. Então a gente organizava excursão, na época tinha o Play Center, Hop Hari. Então o nosso negócio era movimentar, organizar. E isso começou na nossa infância. Até que a gente chegou um momento, a gente deu um passo para trás, paramos de fazer os eventos e chegou num dia a gente falou, temos que fazer uma faculdade. Qual faculdade a gente vai fazer? Eu lembro que na época estava muito forte o programa Aprendiz do Roberto Justus. Ai, como eu era apaixonada. Eu lembro que nessa época eu fazia jornalismo e em uma das emissoras passava o do Caco Barcelos, que era o... Profissão Repórter. E no mesmo horário passava o Aprendiz. E a maior galera da minha sala falava assim, cara, eu tava assistindo Profissão Repórter. E tipo, só eu tava assistindo o Aprendiz, sabe? Eu amava aquilo ali. E aí o Felipe, vamos ser publicitários, né? E aí, papo vai, papo vem, rádio e TV. Chegamos em rádio e TV e aí a gente entrou no curso de... Juntos. Fizemos a faculdade. Rapidamente o Felipe conseguiu ir para a afiliada da Globo. E em seguida ele levou eu. E ali foi uma grande escola. Durante 2 anos a gente aprendeu tudo que a gente precisava para aquele momento. Mas eu acho que estava na nossa veia o empreender. Até que a gente começou a nossa produtora, né? Do zero, né? A gente só tinha um computador. Eu pegava o meu computador, levava para a casa do Felipe para ele editar. E ali era o desafio, que a gente não tinha câmeras, a gente não tinha microfone. E fazia como? E aí você tinha que caçar um operador de câmera que tinha o equipamento. Vamos lá gravar, é um cliente nosso, a gente ia, gravava. E na frente do cliente, fala assim, nossa, a gente tem toda uma estrutura. Exato. É bem o do empreendedor, né? Ele arruma o problema para depois resolver, né? E a gente começou a produtora, eu lembro na época que Tem uma época assim que eu não tinha carro, o Felipe tinha, depois o Felipe não tinha mais, daí a gente tinha que comprar um carro da produtora. E a gente pegava o ônibus, né? E descia na porta do escritório. Então, começamos assim a produtora, de uma forma muito, muito pequena e enxuta. E a gente olhava do outro lado da rua, tinha uma empresa com uma frota de carros. A gente ficava olhando todo dia aquilo. Cara, imagina ali artes, filmes. O poder da mente, né? E até que a gente conseguiu comprar o primeiro carro nosso, da produtora. E Isso tem quanto tempo? Isso tem 10 anos. 10 anos aí. 9 anos, 10, 9 anos. E a gente conseguiu comprar o primeiro carro, adesivamos ele. Todo mundo de uniforme. A gente ia para a gravação. Alguns clientes, os setores de marketing, que não era aquela pessoa que a gente tinha negociado, até perguntava para nós assim, quem é o dono da empresa? A gente lá, não sei não, um cara lá, entendeu? CEO lá. Tem um cara lá que é dono da empresa. Então, aquilo começou, a gente usou de forma estratégica. Essa questão da aparência, todo mundo de uniforme, com crachá, com o carro adesivado. Aquilo, num primeiro momento, que não tinha ainda Uber, essa metodologia e tal. Então, aquilo foi importante para a gente começar a ganhar corpo, ganhar que somos uma produtora. Credibilidade, confiança, né? Exato. Então, são histórias sensacionais que a gente criou, né? Que a gente vivenciou ali no começo do desafio. Né? E quando e como surgiu a ideia, vamos franquear, vamos expandir, vamos posicionar a nossa marca no Brasil? Legal. Eu acho que os primeiros 2 anos, 3 anos assim, foi o desafio de fazer acontecer, né? A gente começou a ter a nossa produtora, vamos fazer acontecer. Quando chega ali meados de 2014 até 2016, estava começando aquele auge das startups, né? Então, a gente, nessa nova era de empreendedorismo, e agora? A gente vira uma startup, mas como uma startup de produtora? Porque na mente das pessoas, startup é só tecnologia, né? Exatamente. Então, isso fez o quê? A gente pensar que a gente queria ter uma marca que ganhasse capilaridade, que saísse da nossa cidade e fosse para outros lugares, né, do Brasil. E aí até que a gente chegou nessa questão, por que não franquear? Será que tem uma franquia de produtora de vídeo para a gente ter uma base? Tem a Associação Brasileira de Franchise, a ABF, vamos enxergar. E não tinha. E ali a gente contratou uma consultoria para formatar o nosso negócio como franquia.
e começamos a melhorar os processos, a deixar a empresa organizada. E aí foi nessa época que eu percebi que eu tinha que voltar a estudar depois da faculdade. Então, fiz o MBA. Então, fui cada vez mais saindo da operação 100%. E Claro pra que parte sair estratégica 100% não não dá, dá, né? Mas, assim, comecei a ganhar gosto pela parte estratégica, né? E aí foi o caminho que a gente começou até chegou ao final de 2019 que a gente vendeu a primeira franquia. Então demorou. A gente fez alguns testes Quanto tempo antes. foi? Começar a sonhar, formatar. Eu falo muito que são 2 motores, né? O motor 1 é o que sustenta a gente todo dia. O motor 2 é pensar em inovação. Então, esse pensar em inovação, ousadia, pensar diferente, é algo que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, né? Então, porque a gente está focando no dia a dia. Entra na zona de sobrevivência do negócio, que é fazer o negócio funcionar. Exato. Né? E se esquece do quesito inovação. Como que o empresário que está ouvindo a gente pode construir esse equilíbrio? A experiência que a gente teve é não desistir. Tá. É não desistir, é todos os dias pensar durante a semana. Ok, e aquele nosso projeto diferente? É sentar com seu sócio, às vezes fora da empresa. Acho que isso é legal. Você sair fora da empresa e olha o negócio que a gente tem, como é que a gente pode mudar, ser diferente, o que a gente pode inovar. Então, é não deixar isso morrer. Então, não deixando isso morrer, você vai conseguindo, dando alguns passos pequenos. E eu fui entendendo que não precisa ter pressa. Eu acho que quando você monta uma empresa, você está enxergando essa empresa para o resto da vida, como se fosse um filho. É um legado. É um legado. Então, e a gente percebe isso, né? A gente fez 10 anos esse ano e como que a gente construiu esse passo a passo durante 10 anos. E nada foi de um dia para o outro. E a gente vem continuando nesse crescimento. Então, durou aí em torno de uns 4 anos para começar a rodar. A gente fez alguns testes antes, né? Aquela questão, fazer o teste. O erro do empresário, às vezes, né? De não assinar contrato, fazer aqui, vai na confiança, sabe? Então, a gente foi ganhando maturidade, até que chegou, ajeitamos a casa e a gente Hoje conseguiu. são quantas franquias? A gente tem 8 unidades. Pelo Brasil todo. Isso. E esse modelo de produtora não é um modelo que vai ter 1000 unidades, né? Não é quantidade, sim qualidade, né? Isso, exatamente. E nos cursos, nos processos de gestão que a gente se especializou, eu busquei entender muito bem que os gestores e consultores, que docentes que passaram por grandes redes ou vivem, né, estão dentro de grandes redes, o maior erro é você crescer saindo vendendo franquia a rodo, entendeu? Porque depois aquilo vai fechando. Que o grande desafio é manter, né? Exato. Então a gente pensou, nosso negócio é serviço. Não temos benchmarks consolidados no mercado. E depois da gente começou a surgir. Mão de obra é uma das maiores dores? Hoje não. Não? A gente tem uma equipe muito boa que trabalha com a gente tem que agradecer os nossos fornecedores. Mas porque vocês formaram, né? Formamos. Porque a gente vê muito, assim, o pessoal que fala de franquia de serviço, né? Fala o quão desafiador é encontrar mão de obra. Então, é realmente o empresário ter essa mente de formar, né, Bruno? Exato, é formar. A gente tem uma jornada linda um crescimento mútuo que aconteceu aí com vários fornecedores, colaboradores junto com a gente. E esse mercado ele acabou ganhando uma maturidade também nos últimos anos, né? Essa era digital, esses últimos 10 anos que a gente viveu de crescimento digital e o crescimento da produção de vídeo. Então, hoje você consegue trazer bons profissionais para operar junto. Bacana. E esse empresária que está ouvindo a gente, que, cara, pensa em ampliar a marca através de franquias. Fala um pouquinho desses bastidores, do que ele tem que começar a olhar para depois buscar. Qual o momento que ele chega até uma ABF? Como que é esse trajeto? O que eu acabo recomendando é contratar uma empresa que é especializada em formatar como franquia. Então, vai entender todo o seu modelo de negócio, vai desenhar os processos. Então, vai entender se aquilo dá para virar uma franquia ou não. Se é escalável, né? Se é escalável ou não.
E a partir disso, vai ter toda uma metodologia de passo a passo para você se homologar na ABF. Para você ter uma noção, a gente demorou 1 ano. Foi o nosso processo de homologação na ABF. Então, a ABF é um órgão muito sério desse nosso mercado de franchising. E, então, não é qualquer franquia. Eles não querem assim, mais um que vai pagar uma taxa para nós por mês, coloca dentro da associação. Não, você tem todo um processo rigoroso de vários comitês que avaliam cada setor, cada processo, avaliam a COF, o contrato, para você ser homologado. E hoje a Arts Filmes é a única no formato de produtora que está na ABF. A gente começou como Foi o primeiro, primeiro, e aí é engraçado que assim, como a gente acaba inovando e acaba espelhando, né? Porque eu falo, sempre tem espaço para todo mundo. E aí surgiu uma outra franquia, uma outra franqueadora de produtora de vídeo, e o pessoal falou, só tinha vocês, a gente também vamos surfar essa onda, vamos também tentar. E a gente troca figurinhas, o pessoal já veio aqui, a gente já foi lá. Então, assim, isso que é o mais importante, é você começar a propagar a mudança do mercado, ganhar maturidade. Então, hoje tem, acho que a gente, mais uns 2 lá. Alguns focados em nicho, somente transmissão, algo mais para eventos. Então, aí é a gente mais um de produtora mesmo. Bacana. Mas vocês foram os primeiros, né? Exatamente. Tá escrito lá na apresentação, a primeira produtora, exatamente. E quais foram os maiores desafios assim, que você enfrentou nessa questão de sair de um negócio que você tinha um domínio total ali, né? Que é um negócio único, então você tem olhos para olhar tudo. E como confiar a tua marca, né, o teu filho aí, para outras pessoas, talvez pessoas que você não conhece. Como foi esse processo? Então, esse processo talvez ganhou maturidade na questão quando a gente montou mesmo a empresa, porque no mercado audiovisual é assim, né? O dono da produtora, geralmente 95% é assim. O dono, ele vende para o cliente e ele vai lá, executa e às vezes ele cobra. Né? Você tem é o eu empresa. Eu empresa. Então, o mercado de produção de vídeo é muito isso. Então, você sempre vai ver o dono negociando, o dono presente. E a gente ganhou maturidade passando pelo ciclo da gente sair da operação. Né? A gente foi saindo e a gente não consegue estar presente em todas. Então, ali já foi um grande passo. Que quando você chega nessa questão de ver a sua marca com um franqueado e ele está operando ela, então, nessa parte foi um processo meio que normal. Mas os desafios é aquilo, né? Quando você tem 10 anos, você viveu, você vivenciou. Então, transferir esse know-how em questão de serviço, às vezes o franqueado ou um executivo comercial que está na ponta liderando ali o cliente, é o lance daquele pagar para crer, entendeu? Então, isso é difícil. Isso de uma forma transparente. Então, a gente passa as recomendações e isso. Às vezes, a pessoa, ela precisa, né? O empreendedor, ele precisa ir lá e ver se é aquilo mesmo, sabe? Então, eu vejo isso como um grande desafio, né? E, assim, você tem que ter os valores da marca, né? As pessoas, quando... O que você não abre mão, né? Então, a questão da cultura. Então, eu acho que é isso que a gente busca de identificação. Porque os serviços, eles vão alterar a todo momento. O mercado vai para lá, vai para cá. Então, o legado, a cultura, a nossa missão, é isso que tem que propagar. Porque os serviços sempre vão evoluindo. E um dos valores, assim, eu como cliente Arts Filmes, que fica muito claro, é a questão da inovação. Que é muito forte em vocês, sabe? Sempre tem uma novidade. Sempre estão olhando para alguma coisa. Pri, agora a gente tem isso daqui. Agora eu falei, cara, que legal, né? Exato. Eu acho que esse leque de serviços, porque a gente está num segmento que a gente está presente em todos os segmentos da economia. Eu falo que quem tem um CNPJ tem uma oportunidade de ter uma produção de vídeo. Sim. Então, assim, para o nosso segmento, a gente tem que estar evoluindo a todo momento. Porque, falando um pouco de que a gente acredita de tendências, você teve nos últimos 10 anos um crescimento de produção de vídeos gigantesco. O Covid foi um boom? A pandemia deu um boom? Foi. Ela trouxe novos serviços. A gente era mais uma produtora de fazer vídeos comerciais, institucionais, e aí acelerou a questão da transmissão ao vivo.
Então, automaticamente, a gente fez muitas transmissões ao vivo e começamos a ter conexão com uma estrutura que o cliente necessitou que a gente colocasse um painel de LED no evento Eu lembro dele. que lá em 2020 eu comecei a fazer os seminários Aham. aqui, né? A gente saiu do presencial, pô, agora a gente tem que transmitir online e tal. E aqui foi o primeiro lugar. E quanto a gente foi aprendendo tudo isso muito junto, né? Exato. Não, ó, então, mas tem que ser assim, mas vai ser pelo Zoom, mas como... E não tem... Tá, então a gente traz umas TVs, a gente vai fazendo as coisas acontecer. Exatamente. Então, assim, ele vai se conectando ao adaptando. audiovisual. E a partir do momento que os clientes eles saem do hotel de fazer a convenção corporativa tradicional dele, ele vem para o online e agora a gente teve pós-pandemia a volta, automaticamente a gente continua no ciclo dele. Sim. Então, muitas convenções estão sendo híbridas. Então, a gente está organizando convenções. Então, a gente está colocando LED no hotel, a gente está montando o palco, a gente está entregando a solução completa para o cliente Porque na o cliente, questão. ele quer a solução, né? Ele quer a solução completa, ele quer um fornecedor que ele confia. Cara, já trabalho todos os dias na empresa. Agora eu organizar o evento, me ajude e a gente entrega a E solução uma coisa completa. formidável que eu vi que vocês fizeram recentemente, eu não vou lembrar o nome da empresa, mas vocês fizeram toda a cobertura do evento e no final do evento vocês fizeram uma retrô do evento e mostrou quase em tempo real. Cara, como pode, né? Tão rapidamente. E isso é proporcionar uma experiência única para quem está naquele evento, né? Isso, exatamente. É algo assim que é bem impactante. Então, a gente, enquanto está captando, você tem um editor na base ali, editando o vídeo. E aí a gente vai usando algumas estratégias, que falta 30 minutos para passar o vídeo no final do evento. A gente já tem um vídeo pronto, faltando 30 minutos. E aí, a cada minuto que passa, esse vídeo vai passando por uma evolução. Então, 30 minutos, ok, temos um vídeo. 20 minutos, temos um novo vídeo, mais atualizado. E assim vai. Uau. E aí, faltando, sei lá, 7 minutos, a gente consegue, 7 minutos, trazer um take novo, né? O mais recente possível daquele evento, encaixa, faz o render. E quem tá ali sentado fala, uau! Exato. Mas isso acabou de acontecer. Exato. Então, a gente utiliza isso muito, as empresas contratam bastante isso, então é uma experiência incrível. E para quem tá ouvindo a gente, Bruno, aquele empresário, aquela empresária que pensa assim, sabe o que é, Priscila, Bruno? É que eu sou pequeno, é muita coisa para minha empresa. Fala um pouquinho da importância de um bom vídeo para que esse empresário consiga se posicionar melhor no negócio dele. Perfeito. Um bom vídeo, ele pode ser feito com o celular, num aplicativo. Tem que começar. Quanto mais você começa, você vai evoluindo. Eu falo muito isso, assim, não existe o perfeito, né? A gente tem que fazer, evoluindo, todo momento, qualquer coisa que a gente faça, dá para evoluir, dá para melhorar. Então, o vídeo é a mesma coisa. Se o empresário está começando, ele consegue ir fazendo produções simples, né? Contratando sim uma produtora. E hoje a gente está entrando no nosso mercado, muitos profissionais, muitas produtoras estão entregando produções produzidas com o celular. Então isso agora está normal, está ficando normal isso. Então eu falo que a tela, o equipamento, isso vai sempre passar por uma evolução. Aonde vai ser exibido o vídeo, qual é o formato e qual a evolução desse equipamento captado. O grande diferencial é a criação. É a cultura da empresa, da equipe que está envolvida em como criar, né? A criação, a inteligência artificial ainda não chegou lá, entendeu? Acho que vai demorar um pouco. Mas essa criação é um grande diferencial. Então, antigamente, quando ia se captar uma imagem, chegava aquele monte de aparelhos e tudo mais. Então, você está dizendo que hoje, às vezes, o cara pode chegar com um celular e fazer um vídeo extraordinário. Exatamente. A gente teve agora o Rock in Rio, um grande evento que foi, diversas captações em vídeo feitas com o celular. E Olha muito só. bem produzidas, e as produtoras todas operando com o celular, claro. Você tem todas as câmeras tradicionais, mas você tem uma equipe dedicada captando com o celular. Que legal. Isso também é uma inovação. Inovação. E não só inovação, mas eu vejo uma tendência, e a gente já está operando
dessa forma é os estúdios dentro das empresas. Tá. Então, hoje a Arts Filmes ela tem um serviço dedicado, onde a gente coloca os nossos ativos dentro da empresa. Então, Que legal. e aí o cliente tem a possibilidade de receber um treinamento nosso para operar o equipamento, ou a gente coloca um colaborador nosso dentro da empresa. Que legal. Então, isso eu vejo como um grande avanço. Principalmente para aquelas empresas que têm as universidades corporativas também, né? Exato. Hoje, as empresas, elas perceberam que todos os setores querem vídeo. E você tem uma programação gigantesca. É vídeo da convenção, é o vídeo institucional. É a rede social, é o podcast Reels, dentro da empresa. É o podcast dentro da empresa. Então, assim, ela quer ganhar escala. E da mesma forma que o core dela não é gestão audiovisual, por que ela vai ficar se importando com isso? Gestão de ativo audiovisual, gestão de colaboradores focado no audiovisual. Ela tem que focar no que ela é boa, no produto dela, né? No que ela presta serviço. Então, compensa muito mais ela alugar, ter esse serviço especializado de uma produtora, mas dentro da companhia. Então, eu vejo o mercado crescendo muito para poder ganhar uma eficiência operacional. Porque quanto mais esse mercado nosso cresce, você vai tendo aí profissionais cada vez mais qualificados. Sim. Então, os valores vão subindo. Né? Então, a gente já está num período vivendo isso, que os valores de vídeo, né, de produções estão bem elevados. E ao mesmo tempo que está todo mundo fazendo, aqueles que realmente estão fazendo com qualidade são os profissionais mais bem valorizados, né? Exatamente, é isso. A conta é essa. E esses profissionais que estão super valorizados e com uma experiência aí que já vem de 7, 10 anos aí, num ano que você tem eleição, você tem Copa, você tem Black Friday, você tem convenções que voltaram com tudo esse ano. Esse pessoal não tem agenda. Sim. Entendeu? Então, cada vez mais os clientes precisam contratar antes. Se planejar, né? Isso Planejar é uma coisa antes, muito enxergar importante. bem anual, né? Então, Porque existe um calendário sazonal que o varejo já empurra esse calendário, mas a empresa também tem um calendário dela. Então, qual é o mês de aniversário da empresa? Que tipo de evento a gente vai fazer? Como que a gente vai registrar esse evento? O que a gente quer transmitir durante esse evento? Então, tudo é um planejamento, né, Bruno? Exatamente. Então, a gente aconselha bastante essa questão do planejamento, enxergar o ano. E quando você consegue fazer isso, você gera uma economia, né? Você não está comprando na urgência, né? Não está pagando mais caro. Mas é a evolução do nosso mercado, essa questão in-house aí, a gente acredita muito. Que legal, bacana. E então é isso, o mercado ele cada vez mais evoluindo, e a internet, né? Então isso tudo é uma linha, né? Cresceu o digital, internet, você teve essa transição de não ter um monte de equipamento, ter as câmeras fotográficas e agora os celulares também. Então você tem uma evolução. Então, o diferencial competitivo hoje da Arts Filmes é a questão do ativo. Como se diferenciar? É ter o acesso ao ativo. Então, isso é a nossa diferenciação hoje de mercado. Pegar onde fica a nossa sede, né? A cidade de Mogi das Cruzes, cidade de 500 mil, mas pegar até a região inteira, passa de 1 milhão aí. Acho que só tem 2 produtoras com a estrutura parecida com a nossa. Então, é a gente mais um. Então, você fala, caramba. Então, falta ainda uma profissionalização desse mercado. Falta o olhar dos bancos, né, para ajudar e contribuir em linhas de financiamento desse mercado. Então, o acesso ao crédito para o empresário no setor audiovisual é muito difícil. E os equipamentos são um absurdo, né? Todos. Tudo muito caro. Até quando o dólar estava baixo, né? Assim, mesmo assim, eram caros. Todos são importados, 98%. E muitos acabam até desistindo, né? De investir porque fica inacessível. Exato. Então, você tem ali, às vezes, os profissionais com kit o mais básico possível, assim. Claro, um kit bom, que vai fazer uma captação, tem um microfone e tal, mas não consegue ganhar em questão de estrutura, corpo, né? Então,
acho que o diferencial hoje da Artes Filmes é a diferença de ter os ativos, de ter a estrutura, os De oferecer a estúdios, solução, né, Bruno? a Para o solução cliente, né? completa. Então, independente do tamanho que a empresa tem ali, entender, cara, como que eu quero me conectar com o meu cliente? E uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, Exato. às vezes, é um vídeo de 30 segundos que toca no coração do teu cliente, coisa do que o vendedor poderia ficar 2 horas falando, não tocaria. Exato. E é isso, porque... E quando a gente estava falando, né, o tema nosso é franchise também, então assim, e toda essa experiência, todo esse know-how junto ao nosso cliente, a gente está entregando para o nosso franqueado. A todo momento é uma conexão, né, de customização a todo momento, e eu falo muito que a gente vai se ajustando, né, melhorando a eficiência operacional conforme essa troca, porque o franqueado, né, para quem quer franquear, né, a marca, eu acho que isso é muito importante. O franqueado ele contribui para a evolução. Ele tem o olhar de dono e lá na ponta ele está jogando um monte de solução. Sim. A gente pega tudo e essa dá para fazer agora. Vamos filtrar. Vamos filtrar. Porque todo mundo, eu acho que é um instinto do ser humano, Sim. né? Sempre a gente quer o melhor. Sim. Sempre a gente vai querer. Mas tudo tem tempo. Tem que ter paciência. Não é... Tem situações que são prioridades, tem situações que não. Então, você tem que levar para um comitê, você tem que discutir com franqueados mais antigos, que já passaram por uma fase, já estão numa maturidade. Levar para suas consultorias. Eu acho que é importantíssimo. Né? Ter pessoas que olhem de fora, né? Que olhem de fora. Então, uma tomada de decisão, uma mudança de processo, uma mudança, envolve muitas pessoas. Então, eu recomendo sempre você dividir. A decisão é do dono, né? A decisão final é do dono, mas você ouvindo seus franqueados, ouvindo suas consultorias, você vai ter um assertivo melhor. Então, assim, para nós... Quando a gente falou, né, na questão de quantidade de unidades, a gente está focando muito na qualidade, no crescimento orgânico, esses órgãos da ABF, sempre eles recomendam para nós, cresça de forma orgânica. Sustentável, né? Porque tem uma questão, para você que vai franquear, que é relacionado à taxa de franquia. Eu acho que muito franqueador enche os olhos na taxa de franquia. É o cara que pensa na escala e recorrência dele, né? E uma coisa que eu aprendi e vi na prática, que a taxa de franquia, esse dinheiro vai na hora. Vai na hora como? Porque você tem um custo Você tem um custo de aquisição desse franqueado, você tem todo um investimento, um investimento operacional para dar suporte. Para alavancar esse franqueado. Exato. Então, assim, às vezes acaba enchendo os olhos. Eu vou vender franquia para entrar taxa de franquia. Isso é algo que é um olhar cego. Então... Mas que o mercado potencializa muito, né? Então, como que você pode ganhar dinheiro com franquear? Então, tem a taxa, tem o royalties, então as pessoas vão trabalhar e você vai ganhar o royalties dela. Jamais. Só que você tem que investir para manter esse franqueado dando resultado e manter esse franqueado crescendo, né? Exato. Então, os primeiros anos é investimento. É aquela... Eu sempre falo que a natureza nos ensina muito, né? Cara, primeiro a gente vai plantar essa semente e a gente vai regar. A gente vai regar. A gente vai regar até dar os frutos, né? Eu considero assim, né? Nossa, a Artes Filmes, ela tem 10 anos. Mas, quando você vai começar a franquear, você monta uma outra empresa. Você tem que ter um outro CNPJ. Você tem que ter o CNPJ. E a começar de novo, né? E é começar de novo. Então, assim, é um outro negócio, é um outro business. Então, você começa a separar. E, às vezes, para a equipe que está com você, seja financeira, seja de consultoria, toda essa galera, demora para todo mundo entender assim, calma aí, isso daqui é produtora de vídeo, a gente está vendendo ali para o cliente, está fazendo os vídeos e tal. Aí, quando a gente está franqueando, é um outro negócio. É uma outra empresa, é um outro... outros planos de conta, totalmente diferente. Sim. Tem que olhar para a meta do franqueado, tem que treinar o vendedor do franqueado, tem que olhar os números do franqueado, tem que orientar. Fazer campanha de incentivo. Né? Então, você tem várias... você tem que dar um suporte operacional, você tem que estar bem alinhado ali, sabe? Então, esses são desafios. E eu acho que, assim, quer franquear, comece o mais rápido possível.
Porque é só colocando em prática Que vai aprender. que vai aprender. Aí tem pessoas que falam assim, quando tiver tudo organizado, mas ó, o Bruno acabou de falar, a sua empresa pode estar toda organizada, mas franquear é abrir um outro negócio que você vai ter que aprender do zero do mesmo jeito. É isso, Pri, você vai aprender do zero novamente. E é isso que a gente vem, né, navegando por esse ciclo. E a gente compreendeu isso, que é um outro business, e a gente vai começando devagarzinho e pensando a longo prazo, né? Sim, médio e longo prazo. Médio e longo prazo, exato. Porque eu acho que empreendendo aí, tudo que eu vi, tudo que a gente pensou a curto prazo, nunca deu certo. Nunca É o senso deu de certo. urgência que muito empresário Aí, tem, né? Aquele curto prazo, ele só foi dar resultado lá na frente. Pois é. E às vezes se paga um preço muito caro por querer algo em curto prazo, né? Exato. E aí coloca muita energia em algo, se estressa e deixa de olhar o que pode ser feito para construir essa sustentabilidade. Quando você vê grandes companhias que a gente atende o pequeno, o médio e o grande, né? Mas há algumas companhias que a gente atende que têm 60, 65 anos, esses caras começaram pequenos, entendeu? Começou pequenininho e foram melhorando. E às vezes nos últimos 20 anos desses 60 que deu uma mudada, 360 graus no negócio dele. Então as empresas, porque trouxe muito essa onda das startups, né, de ter um crescimento rápido, agressivo, sem margem, né, captando dinheiro dos investidores, anjo ou de venture capital. Então isso tudo o mercado está reconhecendo agora que não está rolando. Não sustenta. Não sustenta. Teve uma vez que eu vi um post, foi no Instagram, é muito fácil fazer dinheiro com PowerPoint, né? Agora eu quero ver fazer realmente dinheiro sustentável. É muito fácil fazer trabalhar com o dinheiro dos outros usando PowerPoint, um negócio assim, sabe? Que é realmente esse pessoal que está nessa onda de buscar investidores com PowerPoint, mas arriscar com o dinheiro do outro é fácil, né? E eu tive a oportunidade de ter mentores, né? A gente tem mentores que no começo a gente estava nessa onda, né? Vamos captar dinheiro. Que vai você e seu sócio, esquece isso, entendeu? E a gente falou, caramba, se a gente tivesse pego dinheiro há uns 2, 3 anos atrás, a gente estaria trabalhando de graça. Porque o dinheiro mais caro é um dinheiro de um investidor. Porque... Que aquele que investe vai querer de volta, vai querer o retorno. Exato, ele vai querer o retorno e ele vai ganhar para sempre aquela porcentagem. Então, se for captar um investidor, ele tem que contribuir com alguma coisa. Esse cara tem que ser fora da curva que, ok, ele vai fazer parte do conselho, mas ele consegue, com um telefonema, dar acesso a algo que eu não ia conseguir nunca, entendeu? Então, tem que pensar. Então, o dinheiro não é tudo. A gente percebeu muito isso. Isso eu vejo muito acontecer lá naquele Shark Tank. Né? Que às vezes a pessoa que vai lá, ele vende a empresa dele com valor, assim, cara, irrisório, mas só para ter aquela pessoa ao lado dele. Exato, é estratégico. Né? Então, isso faz valer a pena, né, do acesso ao crédito. Muito bom. Bruno, deixa um recadinho final aí para a galera de hoje. Aquela pessoa que quer, né? São dois recados que eu quero que você deixe. Aquele que quer realmente começar a franquear, qual o primeiro passo que ele tem que dar? E aquela pessoa que está ouvindo a gente, que quer conhecer um pouco mais artes, filmes e como levar esse audiovisual ali para empoderar o negócio. Legal, bacana, Pri. Para você que quer franquear o seu negócio, o que eu recomendo? Você buscar o mais perto de você uma consultoria de formatação, né, para você virar uma franqueadora. Não precise ser a top. Depende do seu tamanho. Olha para o seu tamanho real. Se você tem condição de pagar para uma consultoria a melhor do mercado, ok, vai fundo. Mas comece. Às vezes você tem uma pessoa que está começando a empreender, está começando a montar sua empresa de formatação de franquia. Comece com essa pessoa. E às vezes até para essa consultoria falar, ei, não é o momento. Exato. Dê essa oportunidade. E então você comece o mais rápido possível. E sempre que eu faço é olhar para algumas empresas do mercado
para você ter referências. No próprio Não- site da ABF pode ter, né? E não precisa ser também só do seu segmento. Olhe para outros segmentos, com isso você vai adaptando no seu negócio, fazendo analogias e inovando. Então, comece o mais rápido possível. E hoje, com esse mercado digital, você consegue ter acesso mais rápido, porque a grande evolução nos últimos anos desse mercado de franchising, e isso aconteceu com a gente. Para as empresas de consultoria que estavam há mais tempo, eles falavam que era impossível você vender uma franquia de online sem ver a pessoa pessoalmente. E a primeira franquia que a gente vendeu era fora do estado, Uau. em Campo Grande, e a nossa franqueada, através do online, comprou essa franquia. Então, hoje está muito acessível você se comunicar, usar as ferramentas para vender a sua franquia. E a dica que eu dou, comece de forma orgânica, não pense em, eu quero ter 50, vá no seu tempo. Eu acho que isso é a melhor recomendação que eu ouvi de vários profissionais especialistas do mercado, e é o que a gente está vivendo. Então, eu sei Ia que... sair muito daquela questão de comparação. Mas o concorrente tem 50 unidades. Aí, sorte dele. Porque às vezes é aquela questão de ego, status. Quantas unidades você tem? Eu tenho 200. Nossa, Mas tal. aí vai ver o lucro. Tá, me fala dos lucros. Boa. E para quem quer a Artes Filmes, encontrar a Artes Filmes, segue a gente nas redes sociais aí, Artes Filmes, né, no Instagram, no canal nosso do YouTube. Atendendo em todo o Brasil, gente. Eles vão até você. A gente tá com bastante fornecedores em todas as partes, né? Que a gente atende grandes companhias que operam no Brasil inteiro. Então, a gente é como se fosse o Uber do audiovisual. Então, a gente tem diversos fornecedores em cada estado representando a nossa marca. Então, esses fornecedores, eles são homologados, estão lá com uniforme, crachá, recebendo treinamento nosso, e toda a nossa equipe nas sedes, né, nas unidades, estão passando todas as coordenadas para essa galera ir lá captar, fazer o melhor vídeo para você, para sua empresa. Muito bom, Bruno, obrigada. Assim, eu adoro ouvir, né, a tua história, ouvir das suas inovações. Quando você fala do audiovisual, os seus olhos brilham, né? Então, eu falo que uma coisa que o empreendedor tem que ter é paixão pelo que faz. E eu vejo muito isso em você, o envolvimento que você tem. Aquele cara, que acorda pensando em audiovisual, dorme pensando em audiovisual, final de semana faz o quê? Pensa em audiovisual. É isso mesmo. Nas férias faz o quê? Pensa em audiovisual, Tem que trabalhar 24 horas de domingo a domingo. E sempre pensando o quê? Na melhoria do negócio, na inovação, em como fazer conexões, né? É um cara também que é super bem relacionado, tem muita facilidade de comunicação, né? De networking com os clientes, e sempre tem esse seu lado de tornar clientes amigos, né? É isso. Muito bom. Show de bola, Pri. Parabéns pelo projeto, Fala Pri, podcast. É isso, galera. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer, Pri. Obrigada. E tem presente, né, Joyce? Tem presente pros nossos convidados. Sim, porque a gente é chique, Bruno. Olha tem só, presente Joyce. aqui. Abra aí o seu presente. Eu vou explicar um pouquinho o que está por trás dessa simbologia do seu presente. Olha a caneca. É a caneca. Lembra que antigamente o sonho das pessoas era levar a caneca do Jô para casa? Exato. Que essa caneca representa o grande empreendedor que você é, a inspiração que você é para a vida de muitas pessoas. Eu falo que empreender é propósito. E hoje, com certeza, você abençoa muitas famílias através dessa sua paixão pela sua empresa, através dos empregos que você gera, das pessoas que você transforma. Então, parabéns pelo empreendedor que você é, e que você continue aí sempre abençoando a vida das pessoas através do seu trabalho. Show, Pri. Com certeza, na hora que eu utilizar essa caneca, Fala Pri, eu vou pensar nessas lindas palavras, que eu só tenho a agradecer a sua parceria e estar junto com a gente sempre. Obrigada, gente. E, ó, vocês estão ouvindo aqui, já sabe, né? Comenta aqui como foi para você ouvir esse podcast. Fala Pri com o Bruno Rodrigues aqui, o dono da Artes Filmes. E o que você aprendeu com isso? Bora compartilhar, bora comentar. E olha, gente, pode ter certeza que ainda você vai ouvir falar muito da Artes Filmes. Vocês não têm noção. Eu já visualizo isso, sabe? Muito, muito mais forte do que é. E também tem recadinhos aqui. Quero agradecer aos nossos apoiadores aqui do nosso podcast Fala Pri. Quero agradecer à Academia Brasil Pós, que é o maior portal
de capacitação e treinamentos da América Latina para o segmento de postos de combustíveis e lojas de conveniência. Quero agradecer também a revista Empreendedora, a maior revista de empreendedorismo feminino do mundo, dando voz aí para muitas mulheres. E quero agradecer a Artes Filmes, né, Bruno? É isso aí, estamos aqui na nossa estrutura, show de bola. Que nos proporciona toda essa estrutura aqui para a gravação do podcast, levando para você qualidade em vídeo, qualidade em áudio. Você não tem noção quantos feedbacks eu recebo. Cara, o podcast tá lindo demais. Mas você também, você é demais aqui, né? É você, uma combinação, né? Você... Então, estamos aqui na Artes Filmes, viu, Joyce? Pode acrescentar o logo lá da Artes Filmes, nossos apoiadores aqui, isso né? aí. Gente, um beijo para vocês. Tchau, tchau. Até mais.